em cima. Eu posso ajudar você. Quem é você? Por que você não vem com a gente? A gente tenta descobrir isso juntos. Cine Victor começa agora para falar do Vendedor de Sonhos. Eu tô com os protagonistas dessa história, que a gente começa o filme já tenso, com esses dois numa cena aí que não vou contar, né? Apesar de que vocês já viram em trailer e tal, mas é muito legal, o filme é muito interessante porque tem vários questionamentos aí, reflexões, né, que a gente fica pensando durante o filme. E eu queria saber de vocês como é que foi levar para as telonas uma história que é muito conhecida já na literatura, um livro super vendido. Então, se existe uma responsabilidade, se vocês leram o livro antes, depois. Então, como é que foi como é que vocês entraram no projeto e realizaram o Vendedor de Sonhos nas telonas? Eu não li o livro antes, não conhecia o Augusto Cury. Ele tampouco leu o livro antes, quero aclarar isso. Mas, na verdade, você não pode pensar muito na responsabilidade, né? Quando o Jaime me ligou para trabalhar no filme, ele me falou, não, tem um livro aqui de um escritor que vendeu 30 milhões de exemplares desse livro, né? Se você pensa isso, se você permite que esses 30 milhões de livros vendidos batam assim na sua cabeça, você acaba não conseguindo fazer o personagem, né? Então você tem aí você tem que fazer esse trabalho de desapego, né? E eu trabalhei como trabalho em qualquer outro filme, né? Sem essa responsabilidade extra que eu não preciso ter, que vai me atrapalhar. E nada, e depois foi a pergunta, né? Foi isso. Tá bom, tá agora ótimo. fala você. Tá ótimo. Não, é a mesma coisa, parecido, cara. Eu só li o livro depois, eu li partes do livro durante a filmagem, porque tinha algumas cenas que o meu personagem já começava, entre aspas, no meio da emoção. Já tinha acontecido alguma coisa. Quando você vai ver o filme, ele já tá no parapeito. Sim. Então eu queria entender. Para mim, eu podia inventar, mas para mim é importante para eu fazer a cena que eu entenda como isso é possível. Eu tenho vários porquês, eu sou um ator de porquês. Porque eu estou aqui, porque eu quero... coisas para mim, né? Que são intuitivas, mas algumas coisas racionais eu preciso resolver. Algumas delas eu fui procurar no livro, outras não. E o livro tinha muitas dessas respostas, porque ele descreve a trajetória do personagem com mais... de uma maneira maior e mais completa, né? Então eu fui buscar lá. Mas eu queria, assim como o César, que o filme se bastasse. Então eu li o roteiro sem ler o livro para ver se eu entendia tudo, para ver se estava suficiente, para sugerir uma cena. Eu sugeri uma cena aumentasse. A gente teve esse diálogo, lembra? Eu acho que aqui, ó, se eu não expressar, se eu não falar do meu filho no teto do prédio, não vai justificar por que eu fui para o parapeito. Não, mas não interessa se o pessoal que lê o livro sabe ou não, porque o filme tem que existir por si só. Até porque as pessoas podem ir ao cinema sem ler o livro, né? Então elas têm que... E até para compreender essa construção desses personagens vindas de vocês, né? Fora daquele personagem que já está lá escrito ou que já existe, eu acho isso... Não, você tem aquele personagem literário que não é exatamente o que nós somos, né? Cada um imagina o Messi que quiser, o Júlio César que quiser. Claro, aí no livro, né? Depois aqui nós vamos ter que fazer um processo, o espectador vai ter que se adaptar à cara que se botou no filme, né? Claro, isso é interessante, acho, uma construção de bons atores que temos no filme. Obrigado. E como é que foi trabalhar com o Jaime? Acho que o Jaime falou na coletiva sobre que era um filme que era a cara dele, quando ele soube, né? E realmente, é a cara do... Acho que na primeira cena a gente já viu uma coisa meio Jaime, com o céu, aquelas cores que ele usa muito, usou muito já em novela, em outros filmes dele também. Então, como é que era o trabalho com o Jaime? Como é que era essa construção do personagem com o diretor, ator, personagem no set? Para mim, é a primeira vez. O César pode falar mais, que ele trabalhou mais com o Jaime em outros... Para mim, foi a primeira vez. Ele sempre falou que queria trabalhar comigo. Mas aí foi exatamente no momento que eu saí da Globo. Então, né, eu fazer o filme depois, eu falei, bom, agora que não vai rolar, porque né, eu saí e tal. E daí ele me ligou, veio assistir a peça, depois a gente jantou e falou do filme. Para mim foi muito bom, porque neste filme é a praia, é uma das praias que eu adoro estar. Porque é a praia da emoção, a praia da verdade, assim, com um diretor que valoriza a emoção, que faz fecha, vai em você, assim, confia em você, confia no teu olhar. Eu gosto disso. Eu gosto de pensar, putz, deixa eu segurar a emoção aqui. Eu não quero chorar. Se for para chorar, soltar lágrimas, vou me soltar nessa cena. Tenho também uma visão, não é racional só,
mais delicada do trabalho, entendeu? De respeito a quem está assistindo. E eu encontrei tudo isso nele. Eu quis muito, até porque como o livro é forte, como as frases do roteiro são fortes, e o personagem dele é muito forte, que o meu personagem fosse um pouco a plateia também. Plateia é o público, né? Plateia é coisa de teatro, né? É o público. É o público. Então eu sou o público, a princípio, não, esse cara não, essas frases, não, esse cara não. E daí, de alguma maneira, eu abro a possibilidade de transformação, de ouvir de verdade, assim como a plateia, o público. Então, eu quis ser esse cara. Então, isso tudo tinha que ser essas transformações sutis, delicadas, de verdade. E eu encontrei um diretor que também queria isso. O Jaime tem essa coisa, né? Ele não é, ele fala que este é um filme da palavra, né? Mas eu acho que ele trata o ator como se fosse um filme do ator, né? É o nosso filme, não é só filme de ator, você tem o visual que também é muito lindo, é imponente, não sei o quê. Mas o Jaime trabalha com o ator, ele acredita em nós. E você percebe isso no filme, né? Você percebe que tem um diretor que está acompanhando o nosso trabalho. Eu contei essa história outro dia, rapidinho eu sei, né? Fica à vontade. Não, eu fiz um filme com a Marília Pera. Com a Marília a gente fez um filme nos Estados Unidos, chamava Living the Dream. Aí o diretor tal, americano, e depois tinha um outro diretor brasileiro também, o Alan Fitterman. E aí o diretor, aquela coisa americana mais objetiva tal, a gente fazia o filme em inglês. E daí uma hora ela falou, stop, tal. Aí ele falou, ele falou, por quê? O que aconteceu? Eu não estou sendo claro com você? Não é isso, é que nós somos atores, nós precisamos ser amados um pouco. E eu fico até muito legal falando da Marília, que é uma pessoa que merece todas as homenagens possíveis. Mas ela falou assim, a gente precisa do amor, porque a gente somos mensageiros de alguma maneira disso também. Então, essa questão você não vai ter com o Jaime, por isso que eu estou falando. É um cara que está sempre, tipo, contigo, parceiro. Cara, quero fazer mais uma. Sim. Não entendo. Tudo. Porque se o filme é da palavra, para nós, como personagens, é da busca pela palavra. Claro. Porque a gente não tem isso pronto. Então, que a gente chegasse em cena sem saber qual é a palavra e encontrasse em cena. Então, a gente precisava de um diretor que tivesse paciência para isso. E a gente, como espectador, então tem que receber essa emoção que foi construída no set, tanto com vocês, com o diretor, e acho que está na tela. O Vendedor de Sonhos traz isso tudo. Mas agora eu preciso encerrar, porque a gente vai chamar o Jaime. Não. Vai falar de vocês. Pode agora. falar mais se quiser, porque eu roubei o seu tempo contando a história da Marília. Pode fazer mais. Não, mas se eu fizer mais alguma, eles, entendeu? Aqui é tudo, mas foi ótimo essa, entendeu? Essa foi ótima. Agora a gente tem mais Vendedor de Sonhos aqui no Cinevídeo e vamos saber o que o Jaime agora vai falar de vocês aí. Vamos ver. Sai daí. O ser humano não morre quando o coração para de bater. Morre quando, de alguma forma, deixa de se sentir importante. O segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Meu filho desistiu de mim. A verdade é que a gente desistiu um do outro. Tem uma proposta pro homem que você segue. Não desista do seu sonho, meu filho. Estamos de volta para falar sobre o Vendedor de Sonhos agora com o diretor e com Augusto Cury, que é o autor do livro, que virou o filme. Então, vamos começar. Eu quero saber como surgiu essa parceria do Augusto com o Jaime, de fazer o filme, do livro, e como é ver agora a sua história nas telonas e para o Jaime levar esse livro para as telonas. Bom, foi amor à primeira vista. O Jaime é um ser humano incrível. Quando o Tuba falou de vários diretores, depois comentou sobre ele, eu fiquei muito entusiasmado. E quando comecei a conhecê-lo, conhecer sua criatividade, sua inteligência, seu desprendimento, sua paixão pela humanidade, porque para mim tem que ter paixão pela humanidade, senão não é digno da maturidade emocional. Aí começamos a conversar sobre o roteiro, os personagens, e o Jaime sempre falava, Augusto, é o maior desafio da minha vida. Como filmar personagens fragmentados emocionalmente, como traduzir isso pelo olhar e como fazer com que a palavra se torne um protagonista e a imagem servindo a palavra. E um filme tão crítico, né? Um filme que critica a sociedade de consumo, que fala que a humanidade se tornou um manicômio global, que estamos adoecendo rápido e coletivamente. Bom, eu inclusive, né, Jaime, você lembra? Eu dei algumas conferências para o Jaime sobre o funcionamento da mente, como proteger a emoção, porque o índice de suicídio está explodindo, por exemplo, na capital paulista, nós aumentamos em 42% o índice de suicídio entre jovens, de 2002 a 2012.
E depois ele falou assim, você tem que conversar com os atores. Eu dei uma conferência para os atores sobre depressão, estresse, ansiedade, autopunição, gestão da emoção. E foi uma coisa incrível, realmente um ambiente inteligente, participativo, onde não havia nenhuma estrela. Todos nós tínhamos o sentimento de contribuir de alguma forma com a sociedade. Estrela tinha. A palavra. A palavra É que é muito difícil fazer uma adaptação, né? Você pegar um livro, sempre correndo aquele risco, né, de que o livro é muito melhor que o filme. Isso é muito comum a gente escutar nas adaptações. Mas eu acho que a gente conseguiu um resultado muito equilibrado, que eu acho que esse que é o grande segredo disso tudo. E onde um filme que o protagonista do filme é a palavra, você pisa em ovos mesmo. É natural que exista esse medo, e esse medo também é sadio, para você pensar sempre muito bem o próximo passo que você vai dar. Mas eu acho que tinha um grande desafio, que é escolher o elenco realmente que pudesse dar vida a essas situações todas com muita verdade. Por isso que eu acho que eu sempre digo assim que o segredo desse filme foi humanizar bastante todas essas relações, para que a gente acreditasse a cada momento de que aquilo é real. E como é que você chegou nesse elenco? Teve algum... o Augusto palpitou alguma coisa ou só soube depois da... Não, curiosamente, eu vou te falar, uma das coisas que eu tinha certeza absoluta quando eu li a primeira vez que eu li o roteiro desse filme, eu falei para o Tuba assim, Tuba, eu tenho uma proposta aí de elenco já, que era o César e o Dan. O César, principalmente, porque era muito importante que aquele personagem não fosse um ator conhecido, popularmente falando, fosse um ator que tivesse um distanciamento das lembranças do público. Isso para mim era muito importante. E o Dan, que já vinha de um processo de há muito tempo não estava nas telas, ele já tem o Dan tem uma personalidade muito parecida visualmente com o nosso personagem do filme. Então, assim, eu acho que ali estava muito claro para mim desde o início os dois atores. E como é que foi a sua participação durante o filme, durante o processo? Você visitou o set? Você acompanhava? Como é que foi o Augusto vendo o Vendedor de Sonhos crescendo como filme? Eu participei desde o início. O roteiro demorou 4 anos. Foram 7 tratamentos. O Baião, que é o roteirista oficial, me deu plena liberdade para reescrever uma série de cenas. E eu fiz. Inclusive, até escrevi um novo capítulo dentro do livro, que é o último capítulo, que quando aí quem entra na situação limite não é mais o Júlio César, mas o seu filho. Bom, e também participei no set, claro, pouco, vendo o Jaime trabalhar, mas dos bastidores, conversando várias vezes sobre a formação dos personagens. É incrível, realmente, quando o Jaime fala que foi o trabalho mais difícil da vida dele e que gerou uma ansiedade positiva e um temor que induziu a reflexão, agora eu entendo, porque para mim, desenhar um personagem numa crise depressiva, num ataque de pânico, ou numa situação de obsessão, ideias fixas de conteúdo negativo, ou até mesmo sendo um carrasco de si mesmo, se autopunindo, se autocobrando, como é muito comum, construir com a palavra é uma coisa. Agora, construir com a imagem, onde a palavra é sintética e a imagem serve à palavra, eu entendo que foi uma obra de arte mesmo, um risco altíssimo que poderia não funcionar. Mas, felizmente, posso dizer com todo o coração e desprendido, eu fui às lágrimas ao assistir ao filme. Eu acho que esse filme representa, em prosa e verso, o livro Vendedor de Sonhos. Tá aprovado, então, por ele, viu? Eu acho... Fico nessa ansiedade sempre. Fiquei com medo mesmo. Você sempre falava, Augusto, será? Tanto que a primeira exibição do filme queria muito, por acaso eu não estive com ele nesse dia, mas eu fiquei profundamente preocupado. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Vende 30 milhões de livros se ele não ficar feliz com o filme. E eu sou muito crítico dos roteiros, Vitor, com muita humildade. Quando não tem profundidade, quando os personagens não são bem caracterizados, quando não tem densidade emocional, aquilo já não me encanta, entendeu? E eu realmente estava muito preocupado. Eu poderia me decepcionar muito, mas felizmente você me deu um presente incrível. Eu espero que o telespectador ele possa também fazer essa viagem, que é a mais importante viagem, uma viagem para dentro dele mesmo e aprender a vender sonhos, a conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Então a gente encerra essa entrevista com essa homenagem aí também, esse agradecimento para o Jaime, né? Que eu acho que
Se o Augusto aprovou, então tá aprovado o filme, né? Então, muito obrigado, parabéns pelo filme, parabéns pelo livro, parabéns pelo trabalho. E a gente vê mais Vendedor de Sonhos aqui no Cine Vitor. Todo mundo merece uma segunda chance, Júlio César. Sou o quê? Eu sou um vendedor de sonhos. Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar.